Olá amigos, bem-vindos a mais uma aula aí de cerveja artesanal caseira. Meu nome é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e hoje nós iremos falar sobre fervura. A bibliografia que utilizaremos para falar sobre a aula de hoje são os livros Malt, A Practical Guide from Field to Brewhouse, do John Mallet, e o livro How to Brew, do John Palmer. Inscreva-se no canal e dê o seu gostei, isso ajuda a gente a construir mais vídeos para vocês. Então, em relação ao processo cervejeiro, nós já falamos nas aulas anteriores sobre o trabalho da malteação, da moagem, da mosturação e clarificação, e hoje nós vamos falar aqui uma parte também que envolve a clarificação, fervura, adição de lúpulos, no final um whirlpool para separação do trube e por fim o resfriamento, né? É o final da parte quente da nossa etapa de braçagem. A braçagem envolve duas etapas, né? Parte de mosturação e parte de fervura, e hoje vamos falar aqui da etapa de fervura. Terminada a nossa etapa de fervura, vai para a fermentação, depois maturação, embarrilhamento, né, o envasamento, e aí a gente já pode beber a nossa cerveja. Vamos focar hoje aqui nessas duas áreas. Falando aqui do processo cervejeiro caseiro, nós estamos lá na nossa final da mosturação, decidimos se iríamos fazer ou não a lavagem, né, o nosso sparge, com aquelas três técnicas, no sparge, fly ou batch sparge, e aí transferindo o mosto para a nossa panela de fervura, né, ou se usamos o biabe, simplesmente retirando a parte de grãos para a panela, iremos fazer aqui o processo de fervura e depois o processo de resfriamento ou não. Vamos falar também aqui sobre a possibilidade de não fazer o processo de resfriamento e as suas implicações. E depois já inicia aqui a parte relacionada à fermentação, que vai ser assunto para uma aula futura. Muitas pessoas menosprezam a etapa da fervura, né? Acho que a etapa da fervura é uma etapa que não acontece ali praticamente nada, que é pouco que tem que se fazer, né? Basicamente a adição de lúpulos, mas não é bem verdade. Assim como a mosturação, a parte de fervura, você tem como fazer muita atuação em relação ao processo. Você pode melhorar ou atuar em cima com vários objetivos e assim ter um resultado melhor na sua cerveja. Então, especificamente, quais seriam os objetivos principais da fervura? O primeiro, que talvez seja o mais importante, seria o efeito de esterilizar o mosto, né? Quando nós trazemos o grão para mosturação, os grãos vêm com uma série de bactérias, especialmente lactobacilos. E esses lactobacilos, se eles não forem mortos pela fervura, se você não conseguir fazer essa esterilização, eles vão azedar sua cerveja. Então a primeira ação que a gente tem que fazer, né, de mais importante do que tudo, é cumprir com essa etapa aí de esterilização do mosto. Só que para esterilizar o mosto, 5 minutos seriam suficientes, né? Não bastaria ficar fervendo aí por meia hora, 1 hora e meia, 2 horas, como nós fazemos, né? Então, por que ferver mais tempo do que isso? Então, um dos outros motivos principais da fervura é isomerizar os alfa-ácidos dos lúpulos para promover amargor. E essa isomerização é o seguinte: quando você coloca ali o lúpulo, né, especialmente a lupulina, que é aquele agente do amargor, numa água fervendo, né, numa água aí acima de 85 graus, ele vai acontecer a rotação dessa molécula. E quando essa molécula roda, né, ela tem essa rotação, ela passa de ser uma molécula insolúvel para uma molécula solúvel. Ela se transforma nas suas ligações sem mudar os seus compostos, né? A quantidade de carbonos, oxigênios e moléculas de hidrogênio que lá existem, elas permanecem a mesma da molécula original, mas a formação, a ligação entre as moléculas, isso sim é alterada, né? A estrutura, como elas estão relacionadas, isso é alterado pelo calor. E essa simples alteração da relação entre as moléculas vai transformar a lupulina, que era algo
insolúvel na água em algo solúvel, em algo que vai agregar o amargor e outros sabores aí para nossa cerveja. Por isso precisamos dessa água acima de 85 graus para que aconteça esse efeito. E esse efeito, só já trazendo aqui uma informação inicial, ele não é algo instantâneo, é como um processo de cozimento, né? Quanto mais tempo a gente cozinha o alimento, mais ele vai ficando cozido. E aqui acontece a mesma coisa, quanto mais tempo nós deixamos esses lúpulos ali na fervura, mais ele vai isomerizando. E nós não conseguimos isomerizar 100% do lúpulo, da lupulina presente no lúpulo. Apenas uma parte ali presente é que vai ser isomerizada. Então, com aproximadamente 5 minutos de fervura, já é possível sensorialmente você perceber a produção de amargor no seu mosto. Você pode colocar ali, naquele determinado momento, a inserção dos lúpulos de amargor, que a gente vai falar mais para frente, e logo em seguida, 5 minutos depois, a gente já vai conseguir perceber, a gente tirar um pouquinho ali, fazer uma prova, a gente vai perceber que o mosto não está agora somente doce. Ele tem doce e tem também uma sensação já de amargor. E essa sensação ela vai ser aumentando ao longo do tempo, conforme eu já conversei, né? Com 60 minutos de fervura, você já vai ter quase o máximo possível de extração de amargor, de conversão de amargor dessa lupulina. Então, por exemplo, passar de uma fervura de 60 para uma fervura de 90 minutos, você não está ganhando ali em relação a ter muito mais amargor. O amargor que era para ser gerado, ele já foi gerado praticamente ali 90, 95% da quantidade de amargor. Você vai continuar apenas um processo de fervura do seu mosto. E acima de 90 minutos você pode começar a ter uma astringência ruim. Esse excesso de fervura da matéria verde do lúpulo vai começar a produzir off-flavors ruins pelo cozimento excessivo, né, desses taninos, de toda essa matéria ali presente. Então você deve controlar, né, o seu processo de fervura para que o tempo de contato do lúpulo não seja demasiadamente acima de 90 minutos, né, que seja ali preferencialmente até 1 hora, até 90 minutos. Eu quero fazer aquela lambique usando aquela técnica tradicional com 4 horas de fervura. Ótimo, uma receita de lambique praticamente não tem lúpulo de amargor, então ali você não vai perceber esse efeito de adstringência. Eu quero fazer uma Scotch Ale, e na Scotch Ale da receita que eu peguei, uma receita tradicional, também tinha lá 3 horas de fervura. Perfeito. Uma Scotch Ale, você pode atrasar a inserção desses lúpulos de amargor lá para frente. Faz 1 hora de fervura sem lupulagem e depois, na hora seguinte, você acrescenta ali os lúpulos e você vai ter tempo de contato de apenas 1 hora dos seus lúpulos com a fervura. Outra questão extremamente importante da fervura, que acontece em 99% das receitas, né? Somente uma receita, que é a Berliner Weiss, que ela tecnicamente ela tem uma fervura muito curta, uma fervura de 5 a 15 minutos, ou mesmo sem fervura nenhuma. Então, para as outras 99% das receitas de cerveja, a fervura ela elimina o SMM, que é o S-metilmetionina. Esse componente que dá um cheiro ali de aromas cozidos, né, de milho cozido quando você está fervendo, é muito importante que esse composto ele seja evaporado durante a fervura, porque esse composto ele é o precursor do DMS, o dimetilsulfídeo. E esse DMS, se você não deixar que ele evapore, né, se você não deixar o SMM evaporar, ele vai gerar o tal do DMS na sua cerveja, que vai dar no final gosto de vegetal cozido, esse gosto de brama quente, né, de Skol quente, esse gosto de milho quente na cerveja.
Então é importante que a gente faça uma fervura intensa, lá de 60 minutos, né, de 1h30, mas sempre com a tampa destampada da panela de fervura. Você não pode tampar a panela de fervura. Você precisa que a fervura seja intensa e que carregue, né, aquelas bolhas que são feitas na fervura, aquilo carregue da sua panela esse aroma de vegetais cozidos. Você vai conseguir aprender e sentir que no começo da fervura vai ter aquele aroma forte de vegetais cozidos e no final da fervura você vai ver que esse aroma já está bastante suave, já está ali praticamente sumindo. Ok? Em relação ao SMM e o DMS, é importante lembrar que o malte Pilsen ele tem 8 vezes mais quantidade desse composto do que o malte Pale Ale. Por isso que o malte Pilsen precisa de uma fervura muito mais longa que os demais maltes, né? O malte Pilsen é adequado que você faça sempre uma fervura ali de 90 minutos. 60 minutos pode ser pouco para algumas marcas de malte Pilsen. Então eu recomendo, eu sugiro que quando você for usar malte Pilsen, que a sua fervura seja sempre de 90 minutos ou um pouquinho mais. 90 minutos está bem adequado. Já para os demais maltes, 30 minutos seriam suficientes para eliminar aí o SMM. Você pode deixar a sua fervura com 60 minutos, porque essa é a boa prática. Esse é o tempo que todo mundo faz, né? A maioria das pessoas fazem, a maioria das receitas são elaboradas para 60 minutos, até por conta do cálculo aí de adição de lupulagem, né? Então, usou Pale Ale, ou Viena, ou Munique, tempo curto de fervura é suficiente. Usou Pilsen, prolongue a sua fervura, né? Dê mais tempo. Lembrando que o Pilsen também tem aquela questão da sacarificação, né? Fazer uma cerveja usando só Pilsen, fazer uma cerveja usando só Pale Ale, você vai notar aí uma diferença bastante grande em relação à duração do seu processo. O Pilsen leva mais tempo para sacarificar e precisa de mais tempo na fervura para eliminar o SMM, enquanto que o Pale Ale ele converte rapidamente na sacarificação e também não precisa de uma fervura tão intensa.